Começa agora mais um NapaCast com o Edu Toledo. Começa agora mais um NapaCast, mais esse podcast que tem o intuito de levar para você que nos ouve histórias que inspiram. Então, você que está chegando pelo Spotify, Deezer, iTunes, Amazon, ou pelo YouTube, ou pelo Instagram, TikTok, não importa. Que bom que você está aqui. Se gostou, compartilha. Se não gostou, compartilha do mesmo jeito. E hoje a história promete. Eu estava ansioso para esse papo hoje demais. O meu convidado nem imagina o porquê. Mas vamos começar porque esse papo promete muito hoje. Então, salva de palmas para o nosso convidado de hoje, Max Fercondini. Uhul! Olá, gente, tudo bem, Edu? Aê! Essa apresentação aí tá incrível, Cara, que honra ter você aqui por N motivos. E a expectativa, oxa, puta muito expectativa. bom. Por N motivos. Eu pirei no título do seu livro. E eu acho que, pro mundo que a gente tá vivendo, é um tapão na cara. Mar calmo não faz não faz um bom marinheiro. Segundo, eu também sou ator de teatro, né? Enfim. É do interior. Do interior. Também. Né? Como eu, que fui Completamente. criado em Jundiaí, nasci em São Paulo, mas fui criado em Jundiaí. Jundiaí Bragança tá ali do ladinho. Estudei em Jundiaí, quando tava falando pra ti. Cara, eu vou falar que essa mistura de loucura com coragem sua de conhecer essa história de trajetória, de expedição, seja com motorhome, seja com avião, seja com veleiro. Eu não sei se... Acho que só falta foguete, né? Foguete, submarino ainda. Só falta. Temos mais dois ainda. Ainda tem outras modalidades. Cara, mas que prazerzaço ter você aqui, de verdade, Imagina, cara. prazer é meu. Obrigado pelo convite, pra gente tá junto aqui. Que legal. E antes de começar, eu queria te dar alguns mimos, cara. Opa, Eu trouxe presentes vamos lá pra você, então. Você sabe que eu viajo só com uma mochila nas costas, né? Porque você ganha muita coisa, né, cara? Não. Não? O meu estilo de viagem é só uma mochila. A mesma mala que eu passo um mês no lugar, eu passo 3 ou 6. É assim que eu viajo. Então, assim, os mimos eu vou ter que encaixar, vou ter que pendurar na mochila, que é aquela mochila de camping que eu uso, né? Mas vou carregar comigo. Esse eu acho que vai ser legal, que é um presente de um dos caras que me apoiam muito, que é a Total Grass, que eles fazem campos de futebol society pro Ronaldo Academy, grama decorativa e tal. Eu acho que pro seu veleiro vai ser legal. Opa! Um tapetinho de grama artificial, cara. Ô, cara, que legal! Um tapetinho Olha de só. grama aí, azulzinho aí. Esse vai ser bom, maneiro. Combina com a cor da água, do céu, enfim, tal. Eles verdade, mandaram, é verdade. Eu tenho um tapete que tá logo na entrada do meu barco, que tá escrito Welcome Aboard. Só que ele já tá bem gasto, bem velhinho, então eu vou trocar por esse aqui. E esse presente que te mandaram, cara, foi uma grande amiga minha. Ela falou que até já conversou com você pelo Instagram em algum momento, que é lá de Bragança, chama Chocolate Nicolate. Opa! Ela te mandou muitos chocolates, cara. Talvez você não goste tanto, assim. Eu gosto, como chocolate. Mas ela te mandou... Mais o amargo que eu gosto. Mas eu queria que você olhasse, porque ela te mandou um Deixa eu ver presente aqui. especial e eu vou te explicar o que é esse presente que ela te mandou. Vamos lá, então. Vamos abrir aqui. Beijo pra Gisela e pro Gui, lá de Bragança. O Gui deu o tapete? Não, o Gui e a Gisela são daí. Lá foi o ok. Gustavo e o pessoal da Total Grass. Olha. Tem uns chocolatinhos aí, uns mimos e tal. Aqui, já Feliz Natal. Aqui, Já, ó. tá chique. Mas tem um disquinho aí. Tem um disquinho. Ah, aqui. Ah, do Crapum. Olha que legal, gente. Aqui. O Crapum, muito legal. É O Hélio. o Hélio que Crapum. veleja no Crapum. É. Poxa, gente, E o que aconteceu? legal. O Hélio deu isso aí de presente pessoalmente pra Gi. A Gi mandou assim: Edu, eu adorei, mas eu acho que vai ser muito mais útil, faz muito mais sentido eu dar o meu presente pro Max. Então é um disco meteorológico que ela ganhou do Sim. Crapum, que ela ganhou do Hélio. E ela falou: eu vou transferir esse presente que eu ganhei pro Max, que eu acho que seria incrível, cara. Que demais. Acho que até acho que não nossa. sei se ela que escreveu atrás ou se é... É assim, tá aqui, ó. Max, que bons ventos te levem sempre a lugares incríveis. Com carinho, Gisela. Muito legal, Gisela. Que ela ganhou do bacana. próprio Hélio, cara. Sim, tem o hashtag Sal também aqui, que é do Adriano, que também vive embarcado como eu, vive num veleiro. Esse era o presente especial. Eu falei, cara, eu fiquei tão feliz Cara, ontem quando adorei. eu falei. Faz todo sentido pro meu Mas, barco. então. E o chocolate vai fazer sentido também. Que legal. Bacana demais. E só um último mimozinho. Esse aqui é o presente oficial do podcast, que é o nosso boné oficial do NapaCast aí. Legal também pra proteger do sol lá no barco. É lógico, né? Eu Precisamos, que tô sempre do lado de fora ali, né? Navegando. Costumo passar protetor só de manhã. Só que ele vence durante o dia e Aí, bota um você bonézinho. fica rosa também ou não fica nada? Eu fico muito rosa. É. Eu Eu sou fico branco rosinha, isso, eu sou dessa corzinha assim. Mas quando a gente tá atravessando o Atlântico, por exemplo, são 21 dias no mar, né? E a gente Caraca. passa a maior parte do tempo fora, ali do lado de fora do barco, né? A menos na hora que a gente tá cozinhando, alguma coisa assim. E eu sei que
Durante a travessia, eu pego um bronze que é surreal, assim. Depois de 21 dias no mar, quando chega no Caribe, né? Geralmente as 3 travessias do Atlântico que eu fiz, eu saí das Ilhas Canárias e fui pro Caribe. No final da viagem, a gente se sente mais magro, você emagrece durante a viagem, porque o barco não para nem um minuto de mexer. Você tá o tempo todo se segurando, então aquele movimento do barco faz com que o abdômen fique contraído, quase imperceptível assim, mas você tá contraído com o corpo todo, e subir e descer para dentro, né, da cabine, para a parte externa, o deck, o cockpit ali fora, também faz com que você tenha uma atividade física intensa e constante durante 21 dias. Caraca, E o bonezinho é bom, é bom importante pra para proteger que loucura, do cara. sol. Antes da gente falar do veleiro, porque eu tenho muita curiosidade, inclusive porque eu tenho alguns amigos que velejam também. Abraço, Rui. Inclusive comprou um veleiro ano passado e não me convidou pra andar ainda. Ó, Enfim, tá lá em tem que Ilhabela, fazer tá em o Ilhabela, convite. tá em Ilhabela, tá bonitinho Parabéns, lá, Rui. tá guardado lá. Cara, primeiro de tudo, em que momento você resolve virar essa chave na sua vida de ator, apresentador e sei lá, cara, alcançar, aventureiro, novos ares, novos mares, novas exatamente. terras. Literalmente. Literalmente, cara. O ator, sei lá, acho que mais de, pelo que eu dei uma pesquisada, enfim, mais de 15 novelas, séries, filmes, Globo Ecologia, enfim, uma porrada de projeto. Foi opção sua, a Globo te deu um baque. Eu tive um baque no ano de 2014 com a rescisão do meu contrato como ator. Eu permanecia contratado ainda pelo Globo Ecologia como apresentador, mas o meu carro-chefe era o meu contrato como ator na TV Globo. E eu tava cotado para fazer outras novelas na sequência e tal. Então foi muito estranho quando eu recebi a notícia da rescisão do contrato. E aquilo mexeu demais comigo. Mas de frustração, cara? Deu uma frustrada? Cara, eu não esperava. Foi uma coisa, assim, muito repentina. É até engraçado. Quando eu cheguei na reunião primeiro que eu achava que eu ia lá pra assinar uma renovação do contrato, receber um aumento. Aí cheguei lá, o pessoal serviu um cafezinho pra mim. Como foi aqui, né? Serviram um cafezinho pra mim, uma aguinha, sentaram. Bom, Max, nós estamos aqui, a gente tem muito carinho por você, por isso que nós chamamos você pessoalmente aqui. Algumas pessoas nem pessoalmente foram chamadas. Mas a gente está encerrando o seu contrato, tá descontinuando o seu contrato. E aquilo ali me pegou de surpresa, eu não imaginava de maneira alguma. E eu sei que eu saí da sala, estava no Jardim Botânico lá, na Globo, apertei o elevador, quando abro o elevador tá o Zé Roberto Marinho e o Roberto Irineu, simplesmente os donos da TV Globo, né? 2 dos 3 irmãos. E o Zé Roberto me olhou, e no Globo Ecologia eu tava sob o guarda-chuva dele, que era a Fundação Roberto Marinho e tal. Quando ele me olha, ele fala assim: Max, Roberto, esse aqui é o Roberto Irineu, esse aqui é o Max, um grande talento que a gente tem na casa. Aí eu pensei comigo, né? Que tinha, né? Ai, que sacanagem, cara. Cara, aí ele... E aí, Max, como é que tá a aviação? Porque o Zé Roberto Marinho, ele voa também, ele gosta da aviação e tal. Aí comentei um pouco e tal. Naquilo que tava descendo o elevador, eu não sabia se eu falava que eu tinha acabado de ser demitido ou não. O que eu fazia. Eu sei que eu não falei nada. Quando chegou lá embaixo, ele, tá bom e tal, aquela coisa. Os dois foram pros carros deles. Aí eu fui pro meu carro e falei assim, cara, o que eu vou fazer da minha vida? E foi nesse momento que eu decidi que eu ia colocar os meus projetos pessoais à frente dos projetos profissionais. Em nenhum momento você falou assim, eu vou continuar atuando, vou pra outra emissora, nada? Em nenhum momento você pensou nisso? Naquele momento, eu tinha muito desejo de fazer a minha expedição. A primeira delas, que foi o Sobre as Asas, que eu já tinha idealizado desde 2007, quando eu me habilitei como piloto privado de aviões. Eu tirei a carteira aos 22 anos de idade e naquele momento eu decidi que eu ia... montar um projeto onde eu pudesse viajar, voar pelo Brasil, conhecer o Brasil e fazer um documentário. Obviamente, era um projeto pessoal que tinha um pezinho no profissional ali, porque eu queria gerar esse conteúdo, eu queria comunicar ao meu público dessa maneira. Mas você sabe que os 7 anos que eu passei, Edu, desde que eu idealizei o projeto até a hora que eu consegui realizar, e eu vou contar como que eu consegui realizar, eu aprendi, eu tive contato, eu comecei a apresentar o Globo Ecologia, então eu tive contato com a área de jornalismo da TV Globo, eu tive contato com o fazer um programa de televisão, eu aprendi, eu estava à frente das câmeras ali apresentando, mas eu participava das pautas, as discussões, as reuniões
do programa, eu acompanhava um pouco da edição, eu via como que era a parte dos offs, né, que eu ia lá para gravar, então como que era montado todo o programa. Então, esse tempo de maturação de 7 anos, né, de 2007 a 2014, foi essencial para que eu tivesse a capacidade, todas as qualidades e atributos para fazer a expedição. Isso aí me dá uma clareza hoje, olhando para trás, de que assim, as coisas elas acontecem da forma como elas têm que acontecer. Uhum. Se eu tivesse, nada por acaso. Se eu tivesse conseguido vender a ideia do meu projeto do Sobre as Asas logo em 2007, 2008, eu não tinha a capacidade, eu não tinha o Produzir, de conhecimento. entregar. E isso me lembra uma história, né? O meu livro Mar Calmo Não Faz Bom Marinheiro é uma metáfora, né? Uma analogia que a gente traz do mundo da vela. Mas me traz uma história que eu queria compartilhar contigo, que é o seguinte: o Amir Klink, um velejador que eu tenho maior admiração pelos seus feitos, tenho todos os livros dele, acho que são 7 ou 8 livros que eu tenho, todos estão lá no meu barco. Ele fala de um projeto, do primeiro projeto dele, no primeiro livro, aliás, que é o 100 Dias Entre Céu e Mar, que ele cruzou o Atlântico Sul, saindo da Namíbia e foi parar na Bahia, remando um barco de 5 metros, né, 2 mesas dessa daqui, um barco super pequeno e tal. E ele, quando estava idealizando o projeto, montando o projeto, desenhando o barco que ele ia fazer essa travessia a remo, ele tinha imaginado um barco com uma estrutura grande e tal, pesado, e ele não conseguia chegar num coeficiente exato ali de mobilidade, leveza, velocidade e tal, até o momento em que ele encontrou, não me lembro se foi assim exatamente, mas que ele conversou com um engenheiro e o engenheiro falou: Amir, você não tem que ter um barco grande que não vire nas ondas. Você tem que ter um barco pequeno que venha capotando, que vire e desvire quando você estiver numa tempestade. E eu acho essa uma analogia para a vida tremenda, porque a gente não tem que ser rígido, sólido como uma rocha na vida. A gente tem que cair e levantar sempre. E aí você percebe nessa história do Amir que quando ele estava idealizando todo o processo de maturação, né, do projeto que ele estava fazendo, da ideia inicial até a realização, foi essencial que ele passasse por isso. E uma das coisas que ele fala também é que ele não teve um patrocínio. Se ele tivesse tido um patrocínio, ele tinha o dinheiro para montar esse barco e tal. Sonhos. Exatamente. E ele ia tomar o caminho errado. Então, assim, o que está acontecendo, o que acontece na nossa vida é o melhor que pode nos acontecer. Eu tiro isso por experiência, pelas coisas que eu passei, seja a rescisão do meu contrato, né, na TV Globo, seja o término do meu relacionamento. Todas essas coisas hoje, olhando para trás, olhando tudo que eu conquistei, tudo que eu passei, eu percebo que, assim, é o melhor que pode me acontecer. E aí isso me faz olhar pro presente, pro que tá acontecendo hoje, e, assim, não encarar mais o problema, não ficar mais ruminando, né, ali no problema, não ficar mais debruçado sobre o problema, perceber que, ok, esse aqui é o problema, deixa eu ver quais são as oportunidades que estão à minha volta. Sem pensamento de hard, né? Ó vida, ó céus, ó azar, isso vai dar certo, né? Quando eu era Dá, pequeno, a minha mãe falava assim, o Max é o hard. Zero hard? Porque, não vai dar certo e tal. Mas eu mudei muito. Eu acho que a experiência das minhas expedições e agora, especialmente vivendo no barco, mas é uma são 5 capacidade, anos. é uma resiliência absurda, né, cara? De lidar com o problema, encarar e tocar a Sem vida, dúvida, né, cara? Porque- sem dúvida. Mas a vida é assim, né? Em todos os aspectos, profissionais, pessoais, amorosos. Uhum. A gente tem tanto momento ali especial porque que nos promove o aprendizado. A gente tem que estar atento a isso. Você tem que olhar o que está acontecendo e ver qual é a lição que eu vou tirar disso. É óbvio, né, que é difícil. Na hora que você passa pelo problema, tem aqueles 2, 5 minutos que você tá Fica pra puto, baixo, fica pra baixo. Mas no fundo... E eu tenho isso também, mas pra mim, hoje, são 2, 5 minutos. Eu falo, não sei porquê, mas alguma coisa... Isso aqui vai fazer sentido. E aí, Max, quando você passa esses 7 anos e vem o projeto, né? O projeto dos 7 anos começa a tomar forma, que você tem essa capacidade de... Putz, agora eu aprendi como que produz, como faz um off, como edita. Isso, eu tinha todas as capacidades. E eu tinha comprado ferramentas, as ferramentas. E eu tinha comprado um avião. A compra do avião nunca foi ostentação, nunca foi um luxo pra mim. Eu comprei porque no Aeroclube do Brasil, onde eu me habilitei, era o clube mais antigo do Brasil, Onde fundado por Santos Dumont, no Rio de Janeiro, no aeroporto de Jacarepaguá. Infelizmente, ele
fechou, encerrou as suas atividades, mas você eu fui habilitado você lá. tirou o PV enquanto você atuava. Enquanto eu atuava, foi em 2007. Eu tava fazendo uma novela e aí tava um pouco cansado, eu fazia uma novela atrás da outra desde de 99, 2000, né? Então eu tava meio que precisando novos ares, né? Literalmente. E aí eu resgatei esse sonho de infância que era voar. Sempre fui fascinado por céu, tinha o sonho, né, de infância de ser astronauta. Aliás, teve um personagem de novela que você fazia um piloto, não fazia? Fiz. A minha última novela, olha que simbólico, a minha última novela foi Flor do Caribe, que foi uma novela que eu fiz um piloto, um tenente da Força Aérea brasileira, e eu tive a oportunidade de voar no caça Super Tucano, o A29. Que aí eu tô a fome com vontade de comer, né? Foi assim, o supra-sumo para qualquer piloto, né? Não só nessa oportunidade, né, da novela, mas depois eu tive também a chance de voar no Super Tucano uma vez mais com a Esquadrilha da Fumaça, fazendo aquelas acrobacias e tal. Então, assim, para quem é piloto, isso não poderia ser algo mais emblemático, né? Mas ali na novela, a novela foi a minha última novela, então eu acho que tudo conspirou até para eu fazer, para eu dar o start no projeto da aviação. E aí então eu tinha um avião, eu tinha o equipamento de filmagem, eu tinha o conhecimento, eu falei, cara, eu vou fazer para mim, por mim. E uma coisa muito importante, eu tinha colocado como meta uma data. Eu acho que quando você tem um objetivo, tem um sonho, é importante você colocar um momento para ele acontecer. Porque parece que todo o universo conspira para aquilo. Eu acho que a minha rescisão de contrato foi um chamado para que eu realizasse o meu projeto. Porque senão, talvez eu só realizasse, talvez quando eu tivesse aposentado ou muito mais velho. E a minha meta era, como era um projeto de um jovem viajando pelo seu país, conhecendo o seu país a bordo de uma aeronave, eu defini que até os 30 anos eu tinha que fazer esse projeto, porque depois dos 30 eu já não ia ser tão mais jovem assim, apesar da gente ser jovem nessa idade. Tô com 37 atualmente. Mas aquilo foi determinante ali para que eu pudesse, então, falar, não, eu vou fazer, nem que seja só para mim. E é claro que aí depois, no contexto ali, como eu tinha acesso a área de entretenimento e jornalismo da TV Globo, eu levei o projeto. Aliás, o projeto já estava na mesa há esses 7 anos, mas aí eu levei com outra garra, com outro olhar. E eu falei, olha só, se vocês querem que eu continue no Globo Ecologia, eu quero fazer o meu projeto também. E aí, então, foi um pega pra capar daqui, que não era um projeto dentro do Globo Ecologia, tinha que se encaixar num outro programa, né? Era fora. Na verdade... Foi no Como Será, né? Foi no Como Será. Porque a grade... Também, aí, aquela coisa que eu falei, o universo conspira. A grade da TV Globo estava mudando. Naquele ano, ou 2013, eu acho que a gente já tinha mudado o formato da grade de cidadania da Globo, que tinha os programas separados, né? Era o Globo Cidadania, o Globo Educação, o Globo Universidade, o Ecologia e o Ação. Eles viraram um programa só, que era o Globo Cidadania. Então ficou com esse título apresentado pela Sandra Nemberg. Primeiramente pelo Serginho Groisman. E aí depois, então, veio a sugestão de transformar esse programa numa revista eletrônica que foi o Como Será, que abordava a mesma temática. E eu permaneci como apresentador, um dos apresentadores, né, um dos repórteres, apresentadores ali dentro do programa. E isso fez com que, nessa mudança de conteúdo, surgiu a oportunidade de encaixar o meu projeto. Agora, as pessoas acham assim, o Max teve patrocínio, eu nunca tive patrocínio, eu tive apoio. Na minha segunda expedição, eu tive apoio da Motor Trailer, que forneceu o motorhome para mim, tive alguns apoios de pessoas locais, mas assim, patrocínio... Sozinho mesmo? Nunca tive. Sozinho, assim, eu tava acompanhado da minha ex-mulher. Sim, mas tem uma puta de uma equipe atrás ajudando. Não tinha. Isso é outro detalhe. Ele grava no motorhome, mas dorme no hotel. Nada a ver. Foram 6 meses vivendo no motorhome. A gente fala dessa expedição também, que é muito legal. Mas assim, o Sobre as Asas, eu só tinha a capacidade, a possibilidade de contratar um cinegrafista para me encontrar nos lugares onde eu ia pousar. Ou seja, eu ia pilotando meu avião, pousava nas localidades junto com a minha ex-mulher, levando todo o equipamento que eu precisava, mais roupa, figurino, que a gente ia apresentar os programas, chegava no local e gravava. E aí, a partir de onde a gente estava, que eu já editava. Eu saía da gravação e já sentava no computador e já estava editando. Você editava o próprio programa? Eu editava o próprio programa. Mas como que funciona? Só para eu entender, por curiosidade, quando você apresenta esse projeto, eles aceitam e faz parte da grade do Como Será. Você entra como uma produtora, eles não se envolvem em nada, você só entrega o vídeo pronto? Exatamente. Por isso que eu falo que eu nunca tive patrocínio. Porque assim, eu vendi a ideia, só que assim, eu tinha que entregar, inicialmente, na primeira expedição, 8 episódios, 8 programas para eles.
Ou seja, sim, eu fui contratado como produtora, ou seja, eu perdi o meu contrato como ator e eles me contrataram como diretor, produtor, roteirista, apresentador. Apesar de que eu tinha uma roteirista, eu contratei uma roteirista que fazia a interface, né, o layout de roteiro do programa para ser aprovado. Mas aí o seu papel no programa que você tinha, você deixa de fazer também. Você só focou no Sobre Asas. Dentro do... Sim, porque aí acabou o Globo Ecologia, então assim, eu tive o espaço ali para fazer. Inicialmente eu fiz um primeiro projeto chamado Expedições, dentro do Como Será, até que então a gente teve o tempo hábil para produzir. E foi muito curioso, porque eu falei, como era uma expedição aérea e tem toda a dificuldade de você voar pelo Brasil, ou mesmo só por conta da meteorologia, que pode atrasar a logística e tudo mais, eu pedi para eles que eu precisava começar a produzir com 6 meses de antecedência. 8 episódios. 8 episódios. De quantos minutos cada episódio? Cada episódio tinha mais ou menos 12, 13 minutos. Ou seja, com esse tempo, né, com essa margem de segurança, eu consegui entregar. Eu sei que assim, o final, os últimos programas, né, os 2 últimos programas, mais ou menos, eu entreguei, a gente já tinha estreado com o programa já estava no ar. Ou seja, assim, foi uma mudança radical para mim, e eu saí da minha zona de conforto, Edu, de tal maneira que eu fui colocado à prova na minha resiliência, na minha capacidade, isso aos 28 anos de idade. Então, acho que foi determinante ali. E essa foi a primeira expedição. Felizmente, o resultado foi muito bom. Nós batemos recorde, né? O Como Será bateu o recorde de audiência. Quantos estados vocês passaram? Ou cidades? Foram 150 horas de voo. 5 meses de expedição. Eu sobrevoei Amazônia, Pantanal, os Pampas no sul, Cerrado, Caatinga, pousei em tribo indígena, quilombolas, mas ribeirinhos. Estrutura de pouso, abastecimento nesses lugares tem? Toda essa logística eu fazia também. Então, assim, não era só a preocupação com a logística de gravação, mas tinha o pré. Então, assim, a minha ex-mulher cuidava da parte de produção local, do que a gente ia encontrar e precisar ali, né? Contato com os projetos que a gente visitou. A gente tinha o cunho de... os projetos eram de cunho socioambiental que nós visitamos. Então, assim... e eu tinha essa responsabilidade com a logística. Ou seja, imagina você ter que estar com tanta coisa na cabeça e ainda pilotar um avião com segurança, né? Não se pressionar pelos prazos, porque a aviação... O avião, a gente costuma dizer que é o meio de transporte mais rápido para quem não tem pressa. Você não pode ter pressa. Ele é rápido, mas se a condição da meteorologia não tá boa para voar, senta e espera. E era o seu próprio avião, aquele que estava no Rio. Exatamente, que estava no Rio. Eu tive, ao longo dos anos, eu tive 4 aviões. Eu ainda tenho um avião. Esse avião é bastante especial porque é um avião menor, de 2 lugares, motor de 100 HP, um aviãozinho pequeno, né? Considerado ultraleve avançado, mas todo cabinadinho, bem moderninho. Mas eu tenho em sociedade com a minha mãe. Que legal. E fica porque onde? A minha mãe é piloto também. É mesmo? A minha mãe é piloto. Tirou a carteira com 60 anos de idade. Ela tá com 67. Cara, e vocês pilotam juntos? E a gente pilota junto. Que demais. Aí você vê que o fruto não cai longe da árvore, né? Cai. E tá lá em Jundiaí? Não, fica no Rio de Janeiro, sediado lá no Clube Céu. É a base de todos os voos que eu faço. Sempre lá no Clube Céu, no Rio de Janeiro, que é um clube esportivo de ultraleves. Sai do Rio, vai pra Bragança passear, cara. Com certeza. Mas você sabe que eu tava planejando de vir pra São Paulo? Então, vai lá pra Bragança, eu falei assim, eu vou pousar em Bragança, porque lá tem mais mobilidade pra mim, é uma cidade mais perto de São Paulo. Poderia ser Jundiaí, que também minha terrinha do coração. E Bragança tava no meu radar. Mas acabou que com esse tempo louco que a gente tá no final do ano de 2022 aqui, a meteorologia tá proibitiva de voar. E nessa expedição, Max, o que foi muito legal de recompensador e talvez ou frustrações ou medos que talvez aconteceram nessa viagem? Eu acho que o mais legal foi eu me provar como comunicador, como realizador, né, como diretor, produtor do meu próprio conteúdo. Empreendeu. Eu empreendi, exatamente. Saiu da zona de conforto total, né? Isso. E eu me vi ali com uma possibilidade maior. E foi isso que me fez querer fazer a segunda expedição. Aí agora entrando na história do motorhome, né? Uhum. Depois de fazer a expedição com o avião, eu pensei assim, agora se eu seguir por novos horizontes, eu podia mudar, né? A visão. Ir para uma outra modalidade de transporte. E eu tinha alugado o motorhome na Nova Zelândia no ano de 2012. Bem antes de fazer a primeira expedição e tudo mais.
E foi uma experiência muito legal, também com a minha ex-mulher. E a gente, frente à ideia de cruzar as estradas, né, ou conhecer mais a América do Sul, eu resgatei essa ideia do motorhome, apresentei uma vez mais para a TV Globo, e eles toparam, acharam bem interessante a ideia. Naquela época falava-se menos ainda do que fala hoje, né? A cultura do caravanismo, do campismo, ela ainda é pequena no Brasil, mas vem crescendo com bastante força. E aí, então, a gente idealizou o América do Sul sobre rodas. Primeiro foi o Sobre as Ondas, sobre as Asas, depois o América do Sul sobre rodas. E o Sobre Rodas foi uma expedição que eu percorri 21 mil quilômetros pelas estradas Uau. de Uruguai, Argentina, Chile, Peru, Equador e Colômbia. Gravei 10 programas também para a TV Globo. Tive o apoio, então, da Motor Trailer, que foi bem importante para a gente ter Tinha cinegrafista também ou não? E aí, nessa expedição, a gente foi sozinho. Só eu e minha ex-mulher mesmo. Ou seja, nós tínhamos... a gente acumulou toda a função de produção, de gravação, de edição, de pós-produção, e estávamos vivendo confinados dentro de um motorhome, que apesar de ser um motorhome relativamente espaçoso, era um caminhãozinho, né, de 8,5 metros, tinha o mínimo de conforto ali, mas assim, num espaço confinado e você na estrada. Num país de língua diferente, até então eu não falava o castelhano, aprendi a falar castelhano nas estradas da América do Sul. Mas e medo por estar com equipamento de assalto, essas coisas, rolava um medo ou não? Pois é, todo mundo sempre falou, toma cuidado e tal. E a gente tomava, obviamente, cuidado. Tinha uma regra de ouro, quando a gente estava nas estradas, que era o seguinte, a primeira noite não acontece nada. Essa é uma regra minha, né? Que é o seguinte, quando a gente parava num lugar, as pessoas não sabiam quem que estava no motorhome, qual era a rotina ali presente, né? Qual era o hábito daquele casal que estava viajando. Então, assim, na primeira noite, a gente passava mais tranquilo, mais quieto, e tentava tocar logo no segundo dia, né, no dia seguinte e tal. Mas, assim, eu acho que eu senti mais medo nos grandes centros. Santiago do Chile, eu senti um pouco de receio nos lugares onde eu ia parar, porque nas regiões remotas, eu parei no meio do deserto do Atacama, e na beira da estrada, sabe? E ali eu não senti medo, ali passava um carro ou outro carro, mas ali eu me senti bastante seguro. Eu acho que quanto mais inóspito o lugar, mais seguro eu me sentia. Foi um contraponto, eu não sei, tô falando como pré-julgamento, porque a gente acaba julgando muitas pessoas pela aparência. Uhum. Sai um ator global, muitas vezes o mocinho das novelas, o galã, e aí se vê lavando a própria roupa, fazendo a própria comida, camping, cada hora num lugar, assim, roupa fedeu, não sei onde vai lavar, putz, tem que encher de água a caixa d'água do motorhome, enfim, tal. Cara, é totalmente o inverso de um estereótipo de um ator galã da Globo. Total. Mas total. O Max, ele era assim, ou o Max sempre teve uma pegada mais aventureiro nesse ponto, ou não ligava pra isso? Ou você aprendeu? Eu acho que eu aprendi durante as minhas expedições, porque eu tinha o objetivo de fazer as viagens. E as viagens eram viagens que não tinham... O orçamento que eu tinha pra produzir o conteúdo era muito limitado. Então, assim, eu não tinha como ter luxo. O conforto, o mínimo de conforto que eu tinha era o meu luxo. E teve algumas situações que, assim, são impensáveis. Se você pensar nesse estereótipo mesmo do ator, da televisão, cara, eu dormi em cama. Pode falar? Toda cagada de morcego. Num lugar remoto, no Pantanal, porque era uma estação ecológica onde a gente tinha que ficar e não tinha outro lugar para ficar. E eu tive que dormir naquela cama. A gente tinha um rebatedor de luz, né, um pano branco grande, botamos nas camas e tal, demos um jeito ali e passamos a noite lá. E outras situações também, como você falou, assim, às vezes eu usava a mesma roupa durante 4 dias. Porque não tinha como... O figurino que a gente estava gravando, tinha gravação durante 4 dias, não tinha como lavar. Então era aquela roupa mesmo. Então, assim, eram dificuldades que... Eu acho que a gente consegue superar as dificuldades na vida quando a gente enxerga o objetivo lá na frente. Se o objetivo lá na frente vale a pena, a gente passa por qualquer coisa. E eu acho que foi isso que fez com que eu me despisse da imagem ou desse glamour de ser ator de televisão, para ser, exatamente, buscando a simplicidade para ser o protagonista da minha vida numa expedição. Então eu acho que foi isso que fez com que eu ganhasse mais essa autonomia, porque
se eu fosse o mesmo Max de antes, não que eu fosse fresco, nunca fui fresco, mas se eu quisesse ter todo o apoio logístico de ter alguém que se preocupasse com maquiagem, com cabelo, com isso e aquilo, na minha expedição, eu não realizava, não ia ter como fazer. Então eu acho que foi essa saída da zona de conforto, junto com esse objetivo muito claro e que vinha de dentro do coração, que eu queria mesmo realizar, que me fez passar pelas dificuldades que eu passei. Obviamente, quem tá assistindo vai pensar assim, mas passar dificuldade viajando, fazendo o que gosta, é mais tranquilo. É mesmo, gente. Assim, quando você faz o que você gosta, É muito mais prazeroso. é muito mais prazeroso. Mas você considera que talvez o seu primeiro treino foi quando você sai de São Paulo e vai morar no Rio sozinho? Não, isso aconteceu muito antes. Eu fui morar no Rio com 14 anos. Com 14. Com 14 anos. E ali... Sozinho ou não? Sua família foi junto? Não, na verdade, minha mãe me... Mas você já foi pra trabalhar? Eu fui pra trabalhar. Eu nasci em São Paulo, morei até os 14 anos em Jundiaí. Aos 14 fui pro Rio, fiquei 18 anos no Rio. Há 5 anos que eu vivo agora em Lisboa, na Europa, no meu barco. Mas também, né? Né? Portugal é chato, né? É chato demais. Nossa, como eu adoro aquilo. É muito bom, é muito bom. Mas eu acho que... Não, com certeza ali, o que eu passei nessa minha ida pro Rio de Janeiro foi a distância dos amigos, a dificuldade da distância da família, ter que enfrentar muito cedo um ambiente de trabalho, assim, eu tava aprendendo tudo, assim, eu era um jovem ali, né, um garoto de 14 anos, ainda com a sua personalidade a ser formada, então acho que foi a construção ali do Max que viria a trabalhar durante tanto tempo como ator e que ia, ao longo desse processo, perceber o seu gosto, né? O seu chamado, qual era o seu chamado interior. E eu sempre gostei muito de documentário, sempre gostei muito de programas de expedições, dessas aventuras, os filmes que eu mais gostava. É legal, porque a forma como você fala do acaso, tudo, parece que foi tudo planejado. Parece, né? Pô, vou morar no Rio, vou ficar sozinho, vou lidar com tudo, com trabalho desde cedo, tal. Aí sou demitido, aí não sou mais ator, agora eu sou apresentador. Não, agora eu não sou mais apresentador, agora eu sou criador, roteirista, enfim, aí... Pois é. Cara, e parece que foi tudo planejado e não foi, Pois, né? nem um pouco, nem um pouco. Você acha que eu imaginava que eu ia escrever o meu segundo livro, que eu ia viajar cruzar 3 vezes o Atlântico? Nunca passou isso na minha cabeça. Eu sabia que eu queria estar em movimento, eu sabia que eu queria confrontar os meus valores, né, as minhas crenças. E eu acho que quando você viaja, especialmente para um país de cultura mais distante do que a nossa, seja, né, países da Ásia ou na África, que você vê realidades diferentes, você confronta o que você acredita, né? Porque você percebe que dá para viver de outras maneiras. E eu vi isso também no barco. Quando eu fui pro barco, eu encontrei uma comunidade grande de pessoas que vivem a bordo dos seus veleiros, em marinas pelo mundo, cruzando o Atlântico, dando a volta ao mundo. Então, assim, tem muita gente que faz isso. Esse desconhecimento de como que é viver a bordo é porque porque isso não tá na mídia, isso não tá toda hora em voga, não tá toda hora, né, não chama atenção da grande mídia, digamos assim. Mas o que a gente tem, de fato, são pessoas que vivem a realidade que elas querem. E no barco é assim, e em outros países você vê diversas culturas, diversas maneiras de você encarar, né? Seja pela questão política do local, pela questão religiosa, pelo hábito alimentar, pela cultura, pela música que ouvem. Então, assim, é isso que me fascina, é isso que me faz... que me move para continuar viajando. E você sabe, assim, que quando eu preciso vir pro Brasil, eu geralmente pego uns voos de conexão mais longa, sabe, Edu? Eu gosto de pegar, primeiro, são os voos mais baratos e são aqueles voos que você para um pouco. e dá para descer. Então, assim, eu uma vez vindo pro Brasil, falei do Marrocos, parei no Marrocos por 24 horas. Desci, aluguei um carro, porque o aeroporto era distante da cidade lá de Casablanca, e fui pro hotel que eu peguei e tal, e fui jantar no Rick's Café, que era do filme Casablanca, que eu tinha curiosidade de conhecer. Cheguei lá, aquela pompa toda, e não sei o que, os caras bem vestidos na entrada, eu botei meu blazer também, porque eu viajo com blazer, isso é uma dica. A dica. Eu tenho um blazer que ele não amassa.
Então eu boto ele dentro da mochila e quando eu tiro, cara, dá pra vestir. Tá elegante, direto. tá elegante. Exatamente. Caraca, boa dica. Assim, a minha mala, ela, como eu Hashtag falei... descubram qual blazer é esse. Exatamente. Eu Não vou ver amassa, qual que é, não a gente amassa. bota na descrição depois. Mas assim, eu tenho uma mala que ela é muito... ela me proporciona isso, entendeu? Você tá... Pra qualquer ambiente, você tem uma roupa ali, um sapatênis... Você não é o cara do container, você é o cara do... Não, do minimalista total, essencialista total. E aí, enfim, aí tive a experiência lá, no dia seguinte fui na terceira maior mesquita pra conhecer, e depois já tinha que pegar meu voo de volta, e aí vim pro Brasil. Então, assim, talvez eu não marcasse uma viagem tão, né, naquele momento, pro Marrocos ou pra Casablanca pra ir conhecer o país. Mas nessa ideia de vir pro Brasil com uma conexão longa, eu tive uma oportunidade que foi incrível. E, no final das contas, sai o mesmo preço da passagem que, Mas com uma experiência que seria o voo que não tem direto, preço. entendeu? Exatamente. Fiz isso na Filadélfia, já fiz isso passando por Miami, já fiz isso passando pela Inglaterra, passando pela Irlanda, no norte dos Estados Unidos passei por Boston. Sabe assim, eu Isso, sempre pego os voos com longas conexões. E bom que economiza. Economiza ou sai a mesma coisa, mas assim, ganha-se muito pela experiência de estar nos lugares. Né? Agora, assim, quando você sai do sobreasa, você fala assim, eu queria fazer algo em terras e tal. E por que surge o barco? Porque eu também tinha nessa feito inquietação? o céu, a terra, eu falei, agora tem que ser o mar, né? E aí o mar hoje sobrepõe os outros dois de gosto, de paixão? Olha, se desse pra morar dentro de um avião, Tam- eu acho que É mesmo? eu ia gostar mais da aviação. A aviação seria Aviação. completa pra mim. A aviação é o ápice. Porque tem uma frase de Hangar que a gente diz que só quem voa entende porque os pássaros cantam. E é muito simbólica essa frase, e eu costumo ver quando eu tô voando que de lá de cima os problemas na Terra parecem e são menores. Uma vez eu voando entre duas cidades, não me lembro quais eram as cidades, mas eram cidades pequenas do interior de São Paulo, e eu tava passando no meio dessas duas cidades, e eu olhei pra direita assim, e pensei assim, poxa, quanto problema deve existir nessa cidade, quantas coisas, né, estão acontecendo agora, problema de condomínio, que alguém tá brigando com o outro, né, quantos escritórios de direito estão ali trabalhando para um litígio, ou para processar alguém, alguma coisa. Aí eu peguei e olhei para outra cidade, assim, da esquerda, falei, e essa cidade aqui também deve ter os mesmos problemas, as mesmas coisas acontecendo, e eu tava numa posição extremamente privilegiada, passando no meio de todos aqueles dois, ou aqueles vários problemas. Isso fez com que... E faz com que eu veja que as coisas que acontecem na Terra, no plano terrestre Físico. aqui, físico e tal, sejam resumidos a esse tamanho. É o tamanho que a gente consegue ver do privilégio que a gente tem de evoluir. Né? Nietzsche tem uma frase bacana também, que é quanto mais nos elevamos, menores parecemos aos olhos daqueles que não sabem voar. Ele não quis dizer, fazer referência a você ser um piloto ou você tá voando literalmente. Sim. Ele quis dizer, né, a gente tá acima desse plano terrestre, e quem não consegue evoluir acha que a gente tá pequeno, desmerece, pode até desmerecer a gente. O voar é algo mágico, né? Eu acho. Eu tive agora, há pouquíssimas semanas atrás, eu fui com meu filho pra Gramado, passar alguns dias. É engraçada essa história. Meu filho tem 4 anos, meu pai faleceu, ele tinha 6 meses de idade. E um dia ele perguntou do vô e tal, eu falei, o vô mora no céu. Ponto. Uhum. E saindo daqui de Congonhas com o avião, e eu filmando, falei, vou filmar a reação dele, né? Porque outra vez que a gente viajou ele era muito pequeno, enfim, vou filmar a reação dele, eu filmando e tal. Ele, lá, pai, o avião acelerou. Lá, pai, tá subindo. Tá subindo. Na hora que chega na zona, ele falou, pai, onde tá o vô Marmita? O meu pai era no Marmita. Onde tá o vô Marmita? Mentira. Eu falei, filho, o vô Marmita do céu, mas por que eu não consigo ver? Ai. Pai, já estamos nas nuvens. Cadê o vô? Então, assim, a magia... Eu me arrepio de falar disso, que assim, é aviação, é o céu, porque tudo é assim. É verdade. Né? Sonhe com os pés no chão, conte carneirinho nas nuvens, né? Aonde você quer chegar, a altitude, a sua atitude determina a sua altitude, onde você vai chegar. Então, eu acho que a aviação mexe com a gente. E eu acho que, lógico, raras as exceções, mas acho que 99,99% das vezes, quem pega um voo hoje é por felicidade. A não ser que você fale assim, ele faleceu alguém, tô indo, enfim, tal. Ou por algum problema sério com uma empresa, algum voo corporativo. Mas voos de lazer, ninguém entra no avião e fala,
É verdade. Eu acho que a magia de entrar no avião, de entender, né? E isso que você tá falando justamente da importância do advento, né, da invenção do avião. Sim. E aí a gente faz referência ao pai da aviação brasileira, que é o Santos Dumont. E como o mundo mudou por conta disso, né? E a experiência que se tem quando vai voar, eu acho que é essa. A gente tá buscando alguma coisa. Nem que seja, mesmo que por um motivo triste do falecimento Sim. de alguém, a aviação está conectando as pessoas, está levando as Sim. pessoas, está aproximando as pessoas. E eu acho que eu sinto isso quando eu estou me deslocando, fazendo as minhas expedições, e a minha expedição aérea, especialmente. Já rolou algum cagaço no ar? Já. Tipo? Voando na Amazônia é muito complicado porque você tem que. Você tem poucas opções de pouso. E quando você está voando sobre a floresta, se você tiver uma pane de motor, especialmente voando no monomotor, como é o caso da minha aviação, se o motor parar, você vai ter que fazer um pouso de emergência. Que é planando. Vai planar. O avião plana, ele vai planar, ele tem um índice de planeio que ele vai descer ali numa razão e tal. Obviamente que na hora que chegar o contato com o solo, ele tem que ter uma estrada, uma pista, alguma coisa assim. Ou seja, na Amazônia, com a floresta amazônica tão grande, eu priorizava fazer os voos sobre alguma estradinha que houvesse, ou então sobre os rios, por segurança. Porque se parasse o motor, eu podia fazer um pouso de emergência naquela estrada, ou então num rio, no curso de um rio. E também, a gente tem que entender que o rio na Amazônia é um caminho da água, é um caminho ali, onde em algum momento vai passar um povo ribeirinho, um indígena, alguma coisa assim, e você tem mais uma chance, né, ou pelo menos uma chance de ser resgatado. Uma vez que você cai ali no dossel das árvores, na copa das árvores, a chance... porque a floresta engole. E outra, as árvores têm mais ou menos uns 50, 60 metros de altura. Se você conseguir sobreviver, né, ao pouso ali no dossel das árvores, para você descer já vai ser uma dificuldade. Um rapelzinho bom. Chegar lá embaixo tem a onça que morde. Ou então o mosquito que pica. Então... Tá ferrado. Tá ferrado, assim. Mas me conte um cagaço que você já passou no avião. E aí eu tava voltando, eu tinha nessa decolado... expedição? Nessa expedição, no Sobre as Asas, eu tava voltando de Rio Branco pra Jacareacanga, no Pará. Rio Branco no Acre, Jacareacanga no Pará. E eu tracei a minha rota de voo, dava aproximadamente acho que umas 3h30 de voo. E eu tinha como alternativa a cidade de Apuí, no estado do Amazonas. Eu já tinha até ligado no hotel para saber se tinha um hotel lá para eu ficar em Apuí e tudo mais, uma pousadinha que fosse. E no meio do caminho o tempo estava bom, algumas formações, alguns CBs para cá, outros para lá. Eu tinha checado a meteorologia, mas a meteorologia na região amazônica ela é muito traiçoeira porque ela muda muito repentinamente, né? Então a gente já sabe que tem essa mudança, a gente tenta programar o voo para o horário mais cedo possível, antes que a terra, né, o solo esteja quente e provoque as nuvens, as formações de convecção, né? Que são aquelas nuvens grandes, os CBs que a gente chama, são os cumulonimbus. E aí, no meio do caminho, eu olhei Apuí, olhei pra frente assim, falei, tá bom, o tempo aqui eu vou seguir. Tinha mais 1h30 de voo pela frente. Metade do caminho, né? Um pouquinho mais pra frente. No que eu tava chegando, já tava sobrevoando o Telespires, né? Já tava em cima do rio do Telespires, e aí começou a deteriorar. E o voo que eu pratico é o voo visual, né? Por regras de voo visuais. Então, começou a deteriorar e eu comecei a ficar preocupado. Aí, será que eu volto? Será que eu não volto? Tava só eu e minha ex-mulher. O cinegrafista não? Não, o cinegrafista ele encontrava com a gente nas localidades. Ele pegava um outro voo, um voo comercial, às vezes né, se deslocava de carro de uma cidade maior para uma cidade pequena. Só nós dois, minha ex-mulher filmando tudo. Tudo legal. Até a filmagem. Tava tenso, pingando aquele suor. Eu não transpareci tanto a atenção, mas ela percebeu que tava perigoso, assim, tava começando a deteriorar, mas assim, eu ainda estava dentro das regras visuais, eu ainda tinha contato visual com o solo, né, e conseguia prosseguir no voo, mas assim, a condição tava tão ruim que a chegada em Jacareacanga me preocupava. Ou seja, tentei chamar numa rádio, né, a torre, a gente chama, em aeroportos menores, a gente chama que são as rádios, né, que prestam serviço de informação de voo. Chamei ali aliás, escutei que tinha um piloto decolando. Eu sintonizei a rádio lá, né? A estação da torre de lá, e tinha um piloto que estava decolando de lá. Eu escutei ele se comunicando na frequência livre, em autocoordenação. Chamei logo a aeronave. Falei,
amigo, como é que tá a condição do tempo aí? Ele falou, olha, aqui tá começando a chuviscar. Eu falei, tem uma previsão pra apertar essa chuva? Ó, mais meia hora deve chover. Aí eu olhei no GPS do avião, tinha 35 minutos pra eu chegar. Aí, cara, eu sei que assim, por sorte, obviamente, tô aqui vivo, Sim, presente. Você chegou com a chuva. Eu pousei, ainda deu 5 minutos, aí caiu o mundo. A gente quase que não conseguia sair do avião por causa já tava chuviscando, né? Então pegamos só o básico deixamos o equipamento no avião, pegamos o básico das nossas roupas, Mas da no caso nossa de 10 mala. minutos depois, a chuva não deixaria você pousar. Não deixaria pousar. Eu já cheguei também numa outra ocasião, indo de Cuiabá pra Brasília. Tinha uma formação no meio do caminho, eu falei, cara, eu acho que dá. E esse é o perigo da aviação. Quando você fala, eu acho. Hoje em dia eu só decolo se eu falo assim, não, eu tenho certeza que dá. O acho não faz mais parte. Não. Mas eu tinha certeza que se não desse, dava pra voltar. Porque do aeroporto que eu tava decolando, em Cuiabá, eu tinha condição de voltar e a meteorologia não ia ficar ruim até então. Então eu decolei, fiz um voo de meia hora e comecei a subir em espiral para tentar passar uma formação de nuvem grande que tinha no caminho. Obviamente não consegui chegar até o topo dessas nuvens, não consegui passar, e era só uma faixa, assim, coisa de 25 minutos eu atravessava aquela formação. Aí comecei a descer em espiral e comecei a buscar um local para pousar, comecei a chamar outras rádios, outras torres, né, no caminho, escutando outros pilotos falando, Rondonópolis já tá, acho que era Rondonópolis, já tá chovendo, não sei onde já tá chovendo, não tem visibilidade. Aí comecei, peguei no GPS, eu já sabia algumas alternativas, aí toquei, acho que foi pra Rio Verde ou alguma cidade com desse nome, assim, lá no estado do Mato Grosso. Cheguei, pousei, aliás, quando eu desci até próximo, né, mais próximo do solo, quando eu olhei aquela nuvem que chegava até lá em cima, embaixo, ela tava colada na serra, e tava assim, roxo embaixo, roxo. Então, assim, era nuvem cinza e tal, ia escurecendo até ficar roxa a cor da nuvem e da água ali Ótimas caindo. condições pro voo. Tava ótimo, perfeito. Ótimo, A gente ótimo. pousou, nem deu. Corremos pro hangar de um cara que recebeu a gente lá. E a sorte foi que ele fez um churrasco pra gente Tá e tal. Aí Mas- tomou mas- uma cachaçinha. Aí esquentou. Esquentou. A turbulência de um monomotor comparado a um avião comercial é tenso? Assim, a De diferença tremor, é que, dessas coisas, das quedas, enfim. Então, isso é pela inércia, né, do avião que a gente vai sentir. Um avião mais pesado voando numa velocidade maior, ele pode ser comparado a um avião mais leve voando numa velocidade menor. É bem parecido. E assim, a faixa de turbulência maior que a gente tem é até os 10 mil pés. Entre 7 e 10 mil pés você tem onde estão as formações das nuvens, né? Por isso que o voo por instrumentos, né? O voo, quando você passa dos 14 mil pés de altitude, você tem uma condição um pouquinho mais tranquila, porque tem menos nuvens, em geral, né? Sim. Dependendo da região que você está voando, e também as condições de turbulência são menores. Quanto mais perto do solo, mais turbulência. São as turbulências orográficas, né? Das montanhas, da orografia que tem ali no caminho. Dos três, você tem mais medo do quê? Ai, Avião, carro, avião, terra ou mar? eu acho que o mar é mais hostil. É, né? O mar, ele é mais impiedoso. Impiedoso. Porque, primeiro que assim, quando você voa, você faz um planejamento de 2, 3, 4 horas de voo, mais ou menos, não muito mais do que isso. Então você consegue ter uma previsibilidade maior. Agora, quando você vai cruzar o Atlântico, são 21 dias no mar, ou mesmo navegando afastado da costa, para você voltar para a costa, você vai levar um tempo grande também. Então você fica um pouco mais suscetível ali às intempéries, às condições do céu, né, dos ventos e do mar. Então eu diria que a travessia do Atlântico, você tá lá sozinho no meio do mar, sozinho assim, mesmo que você tenha tripulação, Muda. confinado ali naquele espacinho, naquele casquinho, né, aquela casquinha de ovo, eu acho que pode assustar mais. Mas assim, eu acho que eu vou com medo mesmo. Eu acho que a Você gente... vai com medo ou vai com coragem? Com os dois. Não, assim, o medo ele é muito relativo, né? Porque tem gente que... As pessoas me perguntam assim, mas Max, e as condições que você pega de voo, de mar e tal? Às vezes eu pego onda de 6 metros de altura.
E, cara, isso não me dá medo, porque, assim, eu sei que a condição do barco, o barco, ele aguenta aquela condição, eu sei que eu tenho o conhecimento, eu tô preparado para fazer aquilo. Então, assim, eu tenho receio de acontecer alguma coisa e eu não saber ou não conseguir resolver. Aí sim. Agora, a coragem, sim, também, né? A coragem, a gente até aqui Falando nos disso. bastidores estava comentando, eu coloquei isso no meu livro, que a coragem, ela vem do latim de coractium, né? Cor, coração, actium, agir, ação, né? Então é aquilo que você faz do coração. E eu acho que quando você faz o que você realmente deseja, você enfrenta os seus medos, você enfrenta as dificuldades, você enfrenta os desafios, a distância da família, você enfrenta a cidade, né, o medo da cidade, né, os perigos de uma cidade grande como São Paulo ou Rio de Janeiro. Você, eu acho que objetiva aquilo que está no seu interior. Obviamente que, assim, não é uma aventura onde se possa sair despreparado. Você tem que ter ali a condição mínima, básica de conhecimento e, sobretudo, assim, a capacidade do raciocínio rápido e lógico e preciso para solucionar um problema. E é isso que me dá a confiança de navegar, é isso que me dá a confiança de cruzar o Atlântico. E quanto tempo foi de preparação pro barco? Surgiu com, putz, vou velejar, vai ser velejar? Pô, você falou que eu fiz terra. Fiz ar. Podia ser uma canoa descendo no Rio Negro, Né? um reminho e tal. Um pedalinho, Pedalinho, né? Na seria lagoa, água. na Lagoa Rodrigo de Seria Freitas, né? água, seria água. Mas não velejar, pô. Pois é. É curioso, Edu. Ótima pergunta, porque eu tinha pouquíssima experiência quando eu comprei o meu barco em Barcelona. Eu conto o detalhe de como que foi, né, no livro eu falo exatamente de como foi ali os primeiros momentos no barco, a compra do barco, como é que foi a minha foi um transição. Foi direto Já um foi um veleiro. Obviamente que, assim, quando eu decidi que eu ia fazer a expedição, eu já tinha a carteira de arraiz amador. Tirei o mestre amador e depois tirei Yacht Master, que é o equivalente a capitão, para navegar em águas internacionais e tudo mais. Se eu tivesse tirado... Tudo feito lá na Europa. Não, Aqui já. Arraiz e mestre eu fiz aqui. O Arraiz eu tinha já há bastante tempo, desde 2011. O mestre eu fiz nesse período de 8 meses, 9 meses, mais ou menos. E foi exatamente esse o tempo de me preparar, fazer as minhas aulas de vela, ter o conhecimento, tirar as carteiras, ou seja, eu estava habilitado para navegar. Mas ter um papel não quer dizer que você Tem capacidade. tem capacidade. Eu considero que, assim, eu fui bastante arrojado nessa minha transição da terra para o mar. E por ter comprado um barco na Espanha, também que eu não conhecia até então, eu nunca tinha ido para a Espanha. Fui para Barcelona, aluguei um motorhome, rodei batendo de porto em porto para conhecer os barcos. E quando eu encontrei o meu barco, eu falei, cara, eu acho que eu consigo viver nesse espaço aqui. E eu tava recém-separado, A ideia já era pra viver no barco. já era... Não era só uma expedição. Na verdade, era para expedição, mas assim, eu consigo viver no barco para fazer a expedição. Eu consigo morar nesse barco durante a expedição, que eu imaginava que fosse durar um ano e meio, né? Mais ou menos, 2 anos no máximo. Já são 5 anos que eu tô vivendo a bordo. Então, esse processo, assim, eu acho que eu fui bastante, como eu disse, arrojado, mas eu tava determinado que, assim, eu sabia que se eu tivesse algum problema, eu ia saber resolver. Eu já tinha passado por outras 2 expedições, onde eu tive problemas nas estradas, onde eu tive problema voando com avião. Imagina, com o avião furou o pneu numa pista que eu pousei, no meio do nada, no meio do Jalapão. Então, assim, eu consegui solucionar aquele problema. Obviamente, assim, são modalidades diferentes, mas Sim. a capacidade de raciocínio, a capacidade de pensar, isso ninguém me tira. E de esse fazer, né? conhecimento... De executar, de De realizar, executar, exatamente. E, obviamente, que as primeiras navegações que eu fiz foram navegações por cabotagem, né? Que é aquela navegação costeira e tal. Eu priorizei, no início, nunca navegar o menos possível durante a noite. Então, eu acordava 4 horas da manhã, saía da marina, ou de um porto, ou de uma baía, seguia navegando até 10 da noite, mais ou menos. Quando eu me sentia cansado, parava, jogava âncora em uma praia deserta, em uma baía mais protegida e ficava. Ou então parava numa marina ou num porto. E nesse caminho ali eu fui conhecendo mais do meu barco, eu fui conhecendo mais da navegação. Porque assim, as pessoas acham que cruzar o Atlântico e outros barcos e essas coisas, cara, é mais perigoso perto da costa, que você tem barcos pesqueiros, você tem, né, zonas de pesca com redes de pesca que são
perigosas aos barcos. Então, assim, um tráfego muito mais intenso de ferry boats que saem da África, que chegam ali na costa da Espanha ou em outras regiões, né? Você também tem esses navios. Então, assim, a atenção que a gente É tem muito maior. velejando próximo da costa é muito maior. Mas próximo da costa você veleja sozinho. Eu comprei meu barco em Barcelona e levei ele sozinho para Lisboa. Ou seja, eu passei pelo Estreito de Gibraltar também, que é Sem nunca ter velejado sozinho antes. Sozinho. Eu já tinha velejado sozinho Já antes. tinha. A minha experiência velejando antes de comprar o barco foi de mais ou menos... Bom, eu fiz 6 aulas de vela, propriamente ditas, e depois eu aluguei barco em Angra para treinar. Então, a primeira vez eu saí com um skipper, que é um capitão, que era uma imposição, inclusive, da empresa que alugava os barcos. Ó, Max, você tem que sair com o skipper. E eu falei, que ótimo. Eu tava pagando o skipper, era como se eu estivesse pagando um professor para mim. Porque eu já tinha tido conhecimento, eu já tinha as aulas. Agora, deixa eu ver como é que ele faz, o que eu posso aprender a mais com essa pessoa que tem bastante experiência. E aí, então, eu observei muito. Eu falei, cara, posso fazer o trabalho no barco? Deixa que eu faço e tal. Então, eu fui fazendo, fui aprendendo. Aí, quando a gente voltou, né, passei 3 dias navegando. Quando a gente voltou, eu perguntei para ele, chefe, tô pronto para sair sozinho? Você acha que dá para pedir na próxima vez para eu sair sozinho? Ele falou, Max, tá safo, como a gente diz. Aí aluguei mais umas 8 ou 9 vezes barco e fazia para treinamento. Não era, mais uma vez, nunca foi luxo, nunca foi ostentação. Então eu saía para treinar, saía para navegar. Obviamente a região de Angra é uma área de poucos ventos, de Mar calmo. um mar calmo. Mas peguei uma condição, eu conto logo no início do livro, eu conto uma condição que até chamei um amigo meu para velejar comigo. No meu aniversário, eu já estava separado, estava sozinho, parei o barco, estava ancorado numa ilha. Ele chegou, veio com uma lanchinha rápida de apoio e a gente saiu para velejar. E ele não tinha experiência nenhuma em barco. Então, assim, eu me senti um cara, né? Professor ali também. Professor. Eu falei, agora vamos aí, ó. Me ajuda aqui a subir os panos e tal, não sei o quê. Só que naquela ocasião tinha uma previsão de muito vento. Não era tempestade, mas era uma tempestade de vento, de ventos e condição de mar muito, muito mexido. Que até na região de Angra, que é abrigada, a área que está, né, entre ali a Ilha Grande e a cidade de Angra, né, aquele trecho ali, que é geralmente onde a gente navega e onde a gente para, até ali estava muito mexido. E eu sei que nessa ocasião, e aí a gente tem que contar as nossas derrotas também, eu sei que eu botei pano demais nas velas, na genoa, no mastro, e aí eu acabei rasgando a vela. Então foi assim, logo no início, assim, eu percebi que a gente não pode negligenciar as condições do tempo. No final das contas, a gente prosseguiu na viagem com a vela rasgada, a gente desligou, baixou as velas e ligou o motor, fomos a motor, batendo muito, balançando muito o barco, mas chegamos lá com segurança, porque dava para chegar. Ali eu tinha certeza que a gente ia conseguir. Só que a gente ia enfrentar uma condição bastante adversa. E eu falei pro meu amigo, eu olhei para ele e falei, você quer voltar? Se você estiver desconfortável e quiser voltar, a gente volta. Ele falou, Max, dá para ir? Tá seguro de ir? Eu falei, cara, só vai balançar, mas afundar não vai. O barco não afunda por isso. E aí ele topou, e eu até agradeci, porque eu falei, cara, eu vou passar por experiências ainda mais agressivas, violentas, quando eu estiver velejando na Europa. Se eu não tivesse passado por essa experiência de um mar menos calmo, um mar mais revolto, eu não tinha adquirido o conhecimento e a experiência, né, a sensação de estar navegando naquelas condições. No final das contas, deu tudo certo. E a gente ainda passou o final de semana tranquilo lá, pescando. E a primeira travessia? A primeira travessia... Ou seja, eu conto aqui no livro, posso falar um pouquinho do livro? Fala do livro aí. Porque eu comecei o livro, na verdade, aqui ó, pra vocês. Mar calmo não faz bom marinheiro. Eu comecei o livro pelo final. É uma grande metáfora que a gente traz do mundo náutico para o mundo da nossa vida, né? E eu comecei o livro pelo final, porque a primeira travessia ela aconteceu no ano de 2018, final de 2018. Eu já estava vivendo há 1 ano no barco. Tinha comprado o barco finalzinho de 2017, mudei de fato dia 15 de janeiro de 2018 para o barco. No final do ano, eu conheci um casal que estava descendo para as Ilhas das Canárias e que estava precisando de um outro tripulante para cruzar o Atlântico, ou seja, em 3 pessoas. E eles me convidaram, eu estava com meu barco fora da água, eu estava limpando, raspando o casco das cracas, né? Tirei a Aileen, o nome do meu barco,
tirei da água, tava raspando e tava pintando, colocando a tinta venenosa que previne de cracas. E falei, olha, se eu conseguir terminar o trabalho aqui em 2 semanas, eu acho que eu consigo me juntar a vocês. E foi o prazo que eles me deram também. E deu certo, eu consegui terminar ali o trabalho e a gente se encontrou nas Canárias. Eu peguei um avião, porque não tinha tempo hábil para descer com o meu barco, peguei um avião, fui até as Canárias e a gente dali se preparou. Foram 21 dias no mar, a gente passou por vários perrengues, eu conto em detalhes tudo que a gente passou, desde o piloto automático que parou de funcionar, a gente não tinha, as baterias, o painel solar não carregava as baterias, e a gente teve que ir sem piloto automático, a condição, o tamanho do barco que a gente estava navegando, nós 3, né, a Sofia que passou mal praticamente a viagem toda, meu amigo que passou mal nos 5 primeiros dias, a Sofia não podia cozinhar, o meu amigo não sabia cozinhar, eu tive que assumir ali o papel de chefe de cozinha da nossa travessia, mas eu comecei, quando a gente estava navegando, eu comecei a escrever um diário de bordo, com todos os detalhes, hora que o peixe fisgou, hora que a gente risou a vela, diminuiu os panos, hora que eu fui dormir, hora que a lua nasceu, hora que o sol se pôs, sem pensar no livro, eu tava pensando em fazer um diário pra mim, pessoal e tal, que eu viesse a compartilhar com os meus amigos em redes sociais. E eu comecei, né, depois que a gente chegou, né, depois de 21 dias que a gente chegou no Caribe, na ilha de Santa Lúcia, tá logo abaixo da Martinica. Quando a gente chegou lá, eu comecei a compartilhar e a resposta das pessoas sobre os textos que eu estava postando me surpreendeu. Todo mundo achando muito legal, todo mundo curtindo muito. Eu falei, cara, eu tenho que contar para as pessoas como é que eu cheguei aqui. Nesse 1 ano, tudo que eu passei, tantas coisas que eu vivi. E por que não falar os motivos que me levaram a viver das minhas aventuras? Né, viver esse novo personagem, né, esse personagem real, do Max real, protagonista da sua vida. E aí foi então que eu comecei a escrever os capítulos, comecei a editar a minha história e contar em detalhes tudo que eu passei. Tem um capítulo que eu dedico especialmente à aviação, tem um que eu falo do motorhome, eu começo o livro falando da minha separação, eu falo depois da minha rescisão de contrato na TV Globo. Coloquei um pouco de tudo, é um livro autobiográfico. Eu acho que inspira bastante. A resposta que os meus leitores já me deram é que o livro eu escrevi com muita transparência, as coisas que eu passei, é muito sincero ali, eu não fico floreando. Eu conto um pouco da história dos lugares pelos quais eu passei, então Gibraltar ali, né, a proximidade com o continente africano, você no menor trecho, né, do canal do Estreito de Gibraltar, você tem 14 quilômetros de um lado ao outro, então você está navegando ali no meio, você olha a África e consegue ver também a Europa. Então, assim, eu falo um pouquinho da história dos lugares, falo de Portugal, falo das grandes navegações, e aí acabou que, depois de escrito, eu pensei, né, o capítulo... O diário de bordo, ele é tão interessante e tal que eu coloquei como um capítulo de bônus. Porque eu escrevi um capítulo que fala da travessia em si, mas eu falei, não posso privar as pessoas de lerem também o dia a dia ali, como foi. E eu recomendo para quem for ler o diário de bordo, que leia um dia por vez, um dia por dia. Porque depois de 17 dias que você ainda tá pegando o meu livro na mão, Vendo. Pra ler, você vai falar assim, caramba, bicho, quanta coisa que já passou na minha vida aqui em terra e o Max ainda tava lá no barco, né? Junto com o Beto e com a Sofia. Faz uma referência, eu acho que relativiza muito o nosso cotidiano. E eu acho que a experiência no mar, sem contato com nenhuma porção de terra durante tanto tempo, por mais que nós estivéssemos em 3 pessoas, é uma viagem muito solitária. Você modera o seu humor pelo clima, né? Uhum. Pela condição do barco. Então, o barco batendo, mexendo, tá? Você chega a ficar mal-humorado. Depois o dia tá bonito, aí os golfinhos vêm visitar ali, porque isso acontece frequentemente, mais de 15 dias. Por 15 dias, pelo menos, apareciam golfinhos. À noite, então, tem uma esteira de plâncton fluorescente que acompanha o barco. Acompanha, né? A gente vai passando com o barco, Sim. vai mexendo ali o plâncton na superfície, e à noite você vê aquela estrela de luzes, assim, piscando. Então, assim, é o céu mágico, estrelado cara. em cima, é muito mágico. Mágico. E a esteira de plâncton atrás. Toda essa atmosfera faz com que você
especialmente para quem gosta de natureza e para quem quer ter um desafio, né, interior, faz com que você reveja seus conceitos, você se coloque à prova, você busque um desafio. E para mim foi um momento de grande realização. Não é à toa que eu fiz outras 2 vezes, né? Cruzei 3 vídeo, vezes cara? o Atlântico. Eu coloquei, então, aqui tem os cadernos de fotos, aqui para vocês. legal. Esse aqui é meu barco ali no Algarve. É uma pedra bem bonita que tava lá, eu coloquei. Deixa eu ver se eu consigo mostrar mais alguma coisinha aqui. Aqui as primeiras navegações, ainda na costa da Espanha. Depois tem algumas imagens também que ilustram o meu barco por dentro, para quem quiser conhecer, ver como que é aqui, nessa página aqui, a cozinha do barco. Aqui no meu dedão aqui, a sala do barco. E eu coloquei os QR Codes. Então são 2 QR Codes. Ó, o pessoal vai roubar aí o QR Code, mas pode roubar. Põe de lado que não dá pra roubar. Não, tá tranquilo. Se quiser assistir, nesse primeiro QR Code aqui tem as 2 expedições, o Sobre as Asas e o América do Sul sobre rodas. São 4 horas de conteúdo em vídeo. E no outro QR Code tem os vídeos das minhas navegações, né? Eu passando pelos momentos mais sublimes e as dificuldades navegando com o meu veleiro. Seja no céu, na terra ou no mar, calmo ou tenso, te fez um bom marinheiro, cara? O mar tenso me fez melhor marinheiro. E trazendo essa analogia para a vida pessoal também. Os momentos que eu passei maiores dificuldades, que eu confrontei, que eu saí da minha zona de conforto, foram os momentos que eu mais cresci. Hoje eu olho para trás e eu vejo que realmente aquilo era o melhor que podia me acontecer. Porque acho que até a gente tava falando isso nos bastidores também. Essas analogias são bacanas pra gente levar pro mundo corporativo, pra quem tá ouvindo podcast que tem o seu negócio, enfim, tal. Quantas vezes a gente tá no mar, né? A gente fala, tá sem norte, né? Às vezes as pessoas usam o clichê, rema e não sai do lugar. Exatamente. Né? E tá andando em círculo, não chega em lugar nenhum. Afunda, aonde eu quero chegar? Terra à vista, o que seria terra à vista pro seu negócio? Né? Quais são os piratas que sabotam o seu negócio? Enfim, mas a gente não para entender qual é a visão de estar dentro de um barco fazendo uma expedição como essa, né, cara? Eu acho que é uma outra analogia, uma outra metáfora, a gente imaginar que estamos juntos no mesmo barco, seja do ponto de vista do planeta, né? Se a gente pensar na questão ecológica, na questão da sustentabilidade, a gente o planeta Terra é um barco viajando aí, né, pelo espaço. A gente então tem que ter a consciência do ambiente que a gente habita, e depois, assim, no mundo corporativo, no mundo empresarial, a gente imaginar que a empresa é um barco, onde você tem que se ajustar também aos ventos, né, externos, às questões externas, o que tem de fora ali, e tem que ter uma liderança, tem que ter força ali de um líder, tem que ter a participação, a colaboração, por mais que a gente possa velejar sozinho, mas se você tem uma equipe, você tem que ter uma equipe preparada e determinada para aquele objetivo que o líder propõe, ou que a empresa, né, as diretrizes que a empresa se propõe, e isso faz com que a gente traga essas mensagens do universo náutico pro ambiente empresarial corporativo. Legal isso, porque até pro nosso público do NapaCast também, a gente tem uma oportunidade ímpar de falar com vários líderes de grandes empresas, empreendedores, enfim, o público de uma forma geral. Mas eu acho muito bacana isso, cara. Como eu falei pra ti, eu acho que hoje tinha um propósito esse nosso papo também. Sim. Muito grande. Eu vou deixar no que a gente falou lá, que eu acho que é importantíssimo isso. Eu acho que a gente pode somar forças aí pra algumas ações. E, cara, eu falo que eu sempre digo isso, que quando eu ouço a palavra empreendedor, é um grande vício de linguagem, talvez uma redundância que eu tenho no podcast, mas eu falo, empreendedor, pra mim, é quase sinônimo de louco. Porque é o arriscar, é o transformar, é o criar. E, cara, e é o que você fez, né, cara? Mas uma loucura boa, né, cara? Eu não consigo me imaginar num motorhome, que seria mais próximo. Eu não consigo me imaginar num avião. Cagão pra cacete. E tampouco num barco. Eu falo pro Rui que eu quero velejar com ele, mas assim, pô, vamos de Ilhabela pra Santos,
Aham, né? sim. Vamos aqui, tá aqui na zona de conforto, brinco com ele e tal. Mas, Edu, você não precisa morar num barco, não precisa cruzar o Atlântico, não precisa morar no motorhome, não precisa sair numa grande expedição para você crescer, para você empreender, para você descobrir o propósito da sua vida. É mais a gente fazer um olhar, né? Olhar para dentro da gente e descobrir o que a gente quer pra gente, qual é a coragem, né? O que o nosso coração manda a gente fazer, sem ser, né? Sem esquecer que a cabeça tá acima do coração, tem que usar a cabeça também. Tem que ser um pouco racional. Tem que ser racional também. É ouvir o que tem aqui, traduzir isso de uma maneira consciente e racional, porque senão aí sim você sai numa loucura. Mas o empreendedor, ele tem isso, ele acredita, ele consegue visualizar algo que os outros não veem. E aí, mais uma vez, a gente pensa nos grandes navegadores do passado que entravam num barco sem saber se ia ter terra do outro lado, sem saber onde iam chegar, se iam chegar, entendeu? Então, eu acho que esse universo náutico tem tudo a ver com o universo corporativo, do empreendedor, de quem quer fazer algo diferente Cara, na sua você vida. é um baita empreendedor, né, cara? Porque você empreendeu um sonho de infância, você empreendeu vontade, você empreendeu projetos. Pois é, mas eu não me olho dessa maneira, Cara, sabe? Assim, mas- eu me olho como um garoto latino-americano, sem dinheiro no bolso, como dizia Belchior. Vencendo as intempéries. Exatamente. Cara, É mas meio que mágico isso. Mas cara. eu acho que sim. É Eu isso. empreendi. Você Eu empreendeu. empreendi. Sem saber o que era Sem isso. saber. E só pra gente fechar, em nenhum momento após todas as expedições, após tudo isso, você se sente autorrealizado ao ponto de não falar assim, talvez a vaidade, talvez o atuar, talvez o Max ator, talvez o Max protagonista da TV, não protagonista da própria vida, agora sim protagonista da própria vida. Isso te faz falta ou isso fez parte da sua história? Faz parte da minha história. Faz parte da história. Obviamente, assim, eu acho que não existe ex-ator, né? Sim. Nunca vou deixar de ter um carinho por essa profissão. O que eu fiz no passado foi importantíssimo para eu chegar hoje aqui, para eu ter as coisas que eu tenho. Então, assim, eu sou muito grato por esses anos, mas, assim, não me vejo atuando pelos próximos 5 ou 10 anos. Eu quero mesmo continuar fazendo as minhas navegações, as minhas expedições, as minhas palestras, as minhas outros livros. Já tenho o projeto de um livro, agora eu quero focar no universo infanto-juvenil. Legal. Então, estou escrevendo As Aventuras de Minimax. Que legal, cara. Então, eu traduzo um pouco do que eu vi pelo mundo, ou as coisas que eu gostaria de fazer também, eu coloco nesse universo infanto-juvenil para estimular as crianças a pensarem dessa maneira, né? Pensarem fora da caixa e serem mais autônomas e terem... despertar o interesse, né? O meu objetivo é despertar o interesse pela viagem, pelo conhecimento, pela busca do conhecimento em loco. E é necessário isso, porque cada vez mais eu vejo as grandes brincadeiras da infância hoje ser muito mais um dedo numa tela touchscreen do que ser uma grande aventura de falar assim, eu quero ser um escoteiro. Exatamente. Né? Na minha época era escoteiro, né? Ser lobinho, aprendendo a nó em corda. Eu nunca fui, Exatamente. mas né? Ser lobinho, né? Ser lobinho era O Minimax, ele participa de uma associação que é tipo dos escoteiros. Então, eu acho que e o objetivo eu é acho que essa aventura não é tem mágica, mais, cara. Eu ouvi Tem, dizer que agora tem escoteiro, cara. tem, mas eu ouvi dizer que agora acampa em shopping center. Não, tá doido, tá sacanagem. Lá em Bragança, Lá tem mato pra lá cacete, tem mato, lá em tem. Jundiaí, no Tem, interior do Brasil. Mas eu ouvi dizer que acampa em shopping center. Tá bom, né? É um lugar bastante hostil também. né? Vai que tem muito perigo. Tem muito. Os perigos da propaganda. Entendeu? O consumismo. Consumismo, Cara, exatamente. Mas puta ideia, porque eu acho que a criançada precisa disso, desse espírito mais aventureiro, do brincado, se jogar. E eu acho que isso nos move. Talvez o seu pensar... eu tava vendo uma matéria esses dias falando do... Esqueci o nome do ator que fazia O Mundo da Lua, do Lucas Silva e Silva. Enfim. Bruno... Eu não lembro o nome dele, também mas não me enfim. lembro. Mas era mágico, ele pegava o telefone, terra chamando, e era uma imaginação louca, e ele queria, o Lucas Silva, terra chamando e tal. E hoje você vê a criança falando assim, Minecraft, lá. Pois é. Não é, porra. Não faz sonhar, né? Não faz sonhar, acreditar, ou brincar, né? Eu brinco com meu filho, a gente monta com lençol e acampa, e coloca, eu tava comentando esses dias, eu falei, acho que a última vez que eu acampei, de forma... Não vamos lembrar do passado, mas do passado adolescental. Eu lembro que a gente subia numa pedra em Minas, chamava Pedra Chata. Ai, que coisa de louco. A gente, pra subir, como era, a gente parava na Fernão Dias, tinha que subir, enfim, tudo a pé. E a gente levava garrafa de vinho pra tomar
pra ficar lá os 2, 3 dias acampado. Como era pesado, colocava em garrafa PET de plástico, todos os vinhos, levava meia dúzia de pacote de miojo, e era isso o camping, cara. Não é? Eu lembro que E precisava de mais? Não, Nada. né? Nada mais. Eu lembro que a gente dormiu 2 noites seguidas, todo mundo não conseguiu dormir, a gente foi descobrir que a gente tinha montado a barraca na descida. É lógico que não ia conseguir dormir. E rodava na barraca. A gente, que loucura. Mas a magia era essa, né, Max? Com certeza. A magia é essa. Eu Com acho certeza. que a gente precisa viver mais essa ludicidade e entender que as aventuras são boas. Eu acho que o aprendizado contigo foi absurdo hoje de entender isso. Imagina. Obrigado por também a Eu generosidade, que cara. aprendo aqui em compartilhar quando eu tô falando, eu tô me ouvindo Cara, também. que generosidade, de E verdade, ótima cara. entrevista, ótimo papo contigo, Edu. Delícia, Obrigado pela oportunidade de estar aqui com Obrigado vocês. mesmo. Com você e com o seu público. Como você disse no bastidor, esse será meu? Esse é seu, eu vou fazer uma dedicatória. Então, se esse é meu, esses que eu comprei, eu vou sortear pro meu... Mentira! É, lógico, olha cara. só, Esses aqui... mentira. Eu tinha falado assim, ó, vou ficar com um pra mim, vou sortear 3. Agora eu vou pro meu público, eu tenho 4 pra sortear. Então vocês vão ganhar aí o Ai, livro, ó que massa, vou deixar pra cara. você Que maneiro. fotografar aí. Obrigado, Precisava obrigado. disso, cara. Precisava. Ajuda no leite das crianças É isso, também. cara, é isso, cara. É difícil produzir livro no É Brasil. isso, cara. Eu fiz... Foi uma jornada bastante... É uma outra aventura. É uma outra aventura. Aventura. É verdade. Uma outra Não, e os lançamentos que eu fiz viajando pelo Brasil também foi uma outra expedição que um dia eu tenho que escrever um livro também. Show. Mas posso falar pra quem quiser comprar Sim, o livro? claro. Fale isso tudo. Max Fergondini, aqui, meu Instagram, tem lá as informações, ou então maxfergondini.com/livro. Vai encontrar lá pra... Vou colocar até conhecer mais o perto meu agora. Bruno, eu posso chegar aqui? Onde tá? Não, vou na do Max. Será que pega ali o foco? Brunão? Foi? Ajuda aí, Brunão. Pode ir no ar, não tem problema. A gente não tem edição mesmo. Aí. Aê, Boa! Agora ficou bonito aí. Aê. Muito bom. Show. maxfergondini.com/livro, o site, capa, hein, ou cara? então... Obrigado. O livro tá muito legal. Eu sou suspeito pra falar, mas eu acho que vocês todos vão gostar. E fico feliz, então, que quem tá assistindo a gente, quem assistiu a gente até É isso agora, aí. vai participar do sorteio É aí, isso tá sabendo do sorteio. Show. Cara, brigadão. Tá bom? E que a gente consiga aí Imagina. caminhar com esses possíveis futuros projetos. Vamos juntos, que eu sim. acho que, assim, é o universo conspirando a favor. Vamos sim, Edu. E parabéns você ao podcast, à simpatia. Valeu mesmo. E a entrevista super inteligente. Que legal, valeu mesmo. E galera, não perca, semana que vem tem mais podcast, não percam mais um NapaCast com histórias que inspiram, que esse final de ano está incrível. Valeu, Lu, valeu, Brunão, valeu, hein, valeu todo mundo. Tchau, tchau.